Fala, meu amigo, minha amiga, professor Rafael Pinho, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa dica de ouro dentro de conhecimentos bancários aqui da loja do concurseiro. Você que vai prestar concurso público aí para o Banco do Brasil, meu futuro, minha futura servidora, preste bem atenção que a dica que eu vou te dar aqui, o nome já diz tudo, hein? Preste atenção, olha só, nos termos estabelecidos pela Lei Complementar 105, aí ele te fala aqui que a 105, ela dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, tá? O que nós podemos asseverar? A alternativa A, que a quebra de sigilo pode ser decretada quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo. B, que a quebra de sigilo deve ser decretada quando necessária para apuração da ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo. E que a quebra de sigilo pode ser decretada quando necessária para apuração da ocorrência de, aí olhe lá, ilícitos específicos. Então veja, a C fala de ilícito específico, tá? A A fala de qualquer ilícito, a B fala de qualquer ilícito, e a A e a B falam uma que pode e outra que deve. Então preste bem atenção no que eu vou te falar. Quebra de sigilo bancário, tá? Não é uma obrigatoriedade. Uma vez que o juiz ele pode ter outros meios de produzir a prova. Você está conseguindo compreender o que eu digo? Então, onde eu tenho deve, eu já sei que está errado. Tá? Professor, então vai ser A ou C? Lembrando que ainda tem a D e a E para analisar. A ou C, professor? Maravilha, as duas trazem pode. Só que a grande questão é, em qualquer ilícito ou apenas em ilícitos específicos como por exemplo, terrorismo, lavagem de capital, crime organizado? Gente, a quebra de sigilo ela pode ser decretada quando for necessário para apurar qualquer crime, qualquer ilícito. E em qualquer fase do inquérito ou do processo, ou seja, durante a persecução penal. Não existe uma amarração na lei que diga assim, apenas dos ilícitos específicos aqui pontuados. A, B, C, D e E. Tudo bem? Então o nosso gabarito aqui, sem dúvida alguma, alternativa A. A quebra de sigilo pode ser decretada quando necessária para apuração da ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou em qualquer fase do processo. Analisando a nossa alternativa D e E, só para a gente poder ter um entendimento de todas, veja que a D fala que a quebra deve ser decretada para apurar ilícito específico, duplamente errada, né? E a E fala que o dever de sigilo é extensivo ao Banco Central do Brasil. Perfeito! O dever de sigilo se estende ao Banco Central, se estende à CVM e limitado em relação às operações que realizar, não existe previsão de limitação para esse sigilo extensivo ao Banco Central do Brasil com relação às operações que ele realizar. Professor, me mostre na lei, professor, que o senhor acabou de falar. Então está aqui, artigo 1º, parágrafo 4º. A quebra de sigilo pode, e aí eu já te chamo a atenção, por quê? Antigamente, em provas de concurso público, quando eu falo antigamente, eu não falo daqui a 5 anos atrás, não. Daqui não. Há 5 anos atrás, não. Eu não falo há 10 anos atrás. Gente, eu estou falando aqui de coisas do tipo 20 e poucos anos atrás, tá bom? 20 e poucos anos atrás, como que eram as pegadinhas de concurso? Nunca, sempre, jamais. A gente olhava logo aquele contexto limitado demais e dizia assim, tá errado. Hoje, como é que isso é cobrado? Poderá, deverá, fará, terá, trará. Situações que te colocam ali a ideia de faculdade ou de obrigatoriedade. Então a quebra de sigilo pode ser decretada quando for necessário para apurar qualquer ilícito em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, especialmente, tá? E não especificamente, especialmente nos seguintes crimes. São eles: terrorismo, tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins, contrabando ou tráfico de arma, munição ou material destinado à sua produção, extorsão mediante sequestro, crime contra o sistema financeiro nacional,
e crime contra a administração pública. Perfeito? Tá lindo. Também temos aqui crimes contra a ordem tributária ou a previdência, lavagem de capital e os crimes praticados por organização criminosa. O artigo 2º fala que o dever do sigilo ele é extensivo ao Banco Central do Brasil, em relação às operações que realizar e às informações que obtiver no exercício de suas atribuições. Tudo bem? Ah, professor, mas ele não falou aqui da CVM, mas no restante da lei ele fala assim da CVM, tá bom? Bom, eu montei esse esqueminha só para que a gente possa ter uma visão mais completa, uma visão do todo. Então a quebra de sigilo bancário, ela pode ser decretada quando for necessária para apuração da ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo, tá? Eu tenho aqui duas situações, aquelas em que não é necessária uma autorização judicial e aquelas em que é necessária a autorização judicial. Então aqui, ó, imprescinde, é necessário que eu tenha autorização judicial nos casos de terrorismo, tráfico, contrabando, tráfico de armas, extorsão mediante sequestro, crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de capital, praticado por organização criminosa. E eu não preciso ter autorização judicial quando se trata de crimes contra a administração pública ou crimes contra a ordem tributária e a previdência social. Ok? Maravilha, bora prosseguindo. Ainda com relação à quebra de sigilo. Bom, como regra, a quebra de sigilo bancário precisa estar vinculada à apuração de um crime. Gente, não faz sentido que alguém venha a ter o seu sigilo bancário quebrado sem que haja uma motivação, isso é, sem que seja ou que esteja numa condição de suspeito de alguma infração. Com relação a ser necessária a autorização judicial, nós temos que fazer uma ressalva, tá? Então, a ressalva que se faz necessária quanto à quebra do sigilo bancário é quando uma das partes fiscalizadoras se tratar de um servidor público. Então, quando uma das partes fiscalizadas se tratar de um servidor público, tá? Imprescinde de autorização judicial essa quebra. Bom, e os casos em que não precisam, professor, de autorização judicial, nós temos aqui as CPIs, né? As CPIs independem de autorização judicial para ter acesso aos dados bancários. Elas obterão informações e documentos sigilosos que necessitam diretamente das instituições financeiras ou por intermédio do Banco Central do Brasil ou da CVM. Todavia, essas solicitações deverão ser previamente aprovadas pelo plenário da Câmara dos Deputados do Senado Federal ou plenário de suas respectivas comissões parlamentares de inquérito. Beleza? Ainda dando seguimento a esse mesmo quadro, ainda com relação à quebra de sigilo bancário, essa mesma lei dispõe que a quebra de sigilo fora das hipóteses autorizadas constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, inclusive aplicando-se no que couber o Código Penal, sem prejuízo de outras sanções penais cabíveis. E ainda com relação a ser necessária a autorização judicial, veja que dependerá de prévia autorização do judiciário a prestação de informações e o fornecimento de documentos sigilosos solicitados por comissão de inquérito administrativo e destinado a apurar a responsabilidade de servidor público por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que guarde relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Contudo, o requerimento de quebra de sigilo independe da existência de um processo judicial em curso. Então, ainda que não tenha processo judicial ainda, nesse caso, depende de prévia autorização do Poder Judiciário a prestação de informações e o fornecimento de dados sigilosos solicitados, por exemplo, por uma CPI, tá? Destinada a apurar a responsabilidade de um servidor público por atribuições que tenham relação com as atribuições do cargo em que ele se encontra investido. Com relação a não ser necessária essa autorização, além das CPIs, que nós falamos lá em cima na tela anterior, os fiscais
também podem ter acesso aos dados bancários, independentemente de autorização judicial prévia. Trata-se, por sua vez, de uma transferência de sigilo da esfera bancária para a esfera fiscal. Tranquilo? Maravilha, professor. Bora lá para a nossa segunda questão. A lei que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras estabelece não constituir qualquer violação do dever de sigilo. Então, o que aqui não é uma violação do dever de sigilo? Tá? Então, item 1. A troca de informações entre instituições financeiras para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. Então, essa troca de informações entre as instituições financeiras para fins cadastrais, tá? Elas são tidas como violação do dever de sigilo? Né? Não, gente, elas não são tidas como violação de dever de sigilo, tá? Então, item 1 está correto, né? Olha a mãozinha ali, tá corretinho. Então, não constitui violação, tá certo? Item 2. O fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes de cheque sem fundo e de devedores inadimplentes a entidades de proteção ao crédito, observadas normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, não constitui qualquer violação do dever de sigilo. Ou constitui? Mesma coisa. Não constitui, né? Fornecer informações constantes nos cadastros emitentes de cheques sem fundos e de devedores inadimplentes a entidades de proteção ao crédito não constitui qualquer violação do dever de confidencialidade, tá? Item 3. A comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa, também não constitui. Eu, enquanto instituição financeira, a partir do momento que eu tomo conhecimento da prática de qualquer atividade criminosa, eu tenho o dever de comunicar às autoridades competentes. Isso não constitui violação de dever de sigilo. A revelação de informações sigilosas com consentimento expresso do interessado. Bom, se o interessado está dando o consentimento expresso dele, então também não constitui violação do dever de sigilo. E quinto, o fornecimento de dados financeiros e de pagamentos relativos a operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas ou em andamento de pessoas naturais ou jurídicas a gestores de bancos de dados para a formação de um histórico de crédito nos termos da lei específica também não constitui qualquer violação do dever de sigilo, tá bom? Então, estão corretos apenas item 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5 e todos os itens estão corretos. Gabarito, alternativa E, todos os itens estão corretos. Então vamos lá. Parágrafo 3º, não constitui violação do dever de sigilo. A troca de informações entre instituições financeiras para fins cadastrais, o fornecimento de informações constantes no cadastro de emitentes de cheque sem fundo e de devedores inadimplentes às entidades de proteção ao crédito, SPC, Serasa, o fornecimento de informações, né, de que trata o parágrafo 2º, artigo 11 da Lei 9.311, que fala a respeito de prestar informações para fins de tributação do imposto de renda, tá? Nossa lei da CPMF, que no artigo 11 fala que compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição, incluídas atividades de tributação, fiscalização e arrecadação. O parágrafo 2º, a qual nós nos referíamos agora há pouco, fala que as instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição da CPMF prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação desses contribuintes e os valores globais das respectivas operações realizadas por eles, nos termos, nas condições e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro do Estado da Fazenda. Tranquilo? Então, também não constitui violação do dever de sigilo a comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos penais ou administrativos. Não constitui violação de dever de sigilo a revelação de informações sigilosas com consentimento expresso do interessado e também a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos no artigo 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º dessa lei complementar. Ok?
Inciso 7º, o fornecimento de dados financeiros e de pagamentos relativos a operações de crédito e obrigações de pagamento já adimplidas ou em andamento de pessoas naturais ou jurídicas a gestores de bancos de dados para que seja formado um histórico de crédito, né, que nós podemos chamar hoje inclusive de cadastro positivo, né, nos termos da lei específica, ok? Então, gente, por hoje é só. Até uma próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.